Estando com os discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus ouviu deles a seguinte pergunta: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? O mestre, então, enumerou vários sinais indicadores do seu retorno à terra. Conte para nós quando é que isso vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? No dia 19 de maio de 1780, o sol escureceu. Esse dia ficou conhecido como o Dia Escuro. Na região leste dos Estados Unidos, tão densas eram as trevas que as lamparinas foram acesas ao meio-dia. A lua, embora fosse cheia, negou-se a iluminar. A ciência não conseguiu explicar esse fato sobrenatural, mas a Bíblia o apresenta como um dos sinais que antecede a vinda de Cristo. Em 13 de novembro de 1833, ocorreu uma deslumbrante queda de estrela jamais vista. Esses sinais já se cumpriram uma vez, mas antes da vinda de Jesus, se repetirão com maior intensidade. Os sinais no mundo natural, como terremotos, enchentes e grandes calamidades que matam milhares de pessoas, indicam que Satanás está agindo até mesmo na natureza. O Partido Comunista Chinês aperta o cerco contra as religiões existentes no país. Integrantes do partido serão obrigados a se declarar ateus. Preocupados com o crescimento de diversas religiões, os dirigentes do PC chinês resolveram adotar a linha dura dos tempos da Revolução Cultural. Acreditar no comunismo e no ateísmo são as únicas crenças permitidas. Quem já pertence ao partido e adotou alguma religião terá que se declarar arrependido em público. Já os candidatos ao ingresso devem assinar um documento afirmando que são ateus. A política do Partido Comunista é reprimir e banir a crença religiosa e acabar com as igrejas domiciliares. Como permitir que vocês creiam em Deus e divulguem o Evangelho? Divulgamos e somos testemunhas das verdades expressas por Deus Todo-Poderoso, para que mais pessoas aceitem a salvação de Deus. Por que querem impedir as pessoas de crerem em Deus e pregar o Evangelho? São os senhores que obstruem a justiça e violam a lei. Que droga! O governo da Bolívia tem dado provas de profundo desapreço pela democracia. O novo Código Penal do país pode provocar uma verdadeira caçada aos cristãos. A lei, que entrará em vigor em 1 ano e meio, prevê a criminalização daqueles que propagam a palavra de Deus. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. E eu tô aqui hoje para dizer para vocês que Jesus é travesti, sim. Jesus é transexual, sim. Jesus é bicha, sim, porra! E Jesus é travesti, eu quero ouvir, porra! Jesus é... Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas. Pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros.
Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa dos seus erros. E, como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vício. So many new names, but just one face, mine. And remember, Belfast, it's when you don't believe I exist, that's when I do my best work. Don't believe what you hear. As chuvas danificaram várias estradas e 100 mil hectares de floresta. Os bombeiros ainda procuram desaparecidos. Imagens divulgadas pelos bombeiros da Itália dão a dimensão dos estragos provocados pela chuva de segunda-feira. Vem mais tempestade no horizonte italiano. Em Veneza, a Praça São Marcos está cheia de água. E não é só um alagamento, não, viu? Como costuma acontecer na cidade dos Canais. A gente sabe que lá a maré sobe com frequência, mas dessa vez o nível da água atingiu 1,56 m. O clima na Itália está se tornando cada vez mais tropical e os especialistas alertam que a quantidade de cimento no solo, uma das mais altas da Europa, impede que a terra possa absorver a água. Una cosa que parece extraña. Something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. Jesus disse ainda: aprendam a lição que a figueira ensina. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre.